Olá, meus amigos do futebol de Brasília. Vamos falar de inversão de valores. Antes, porém, gostaria de destacar a seguinte frase. Abre aspas. Nós não acreditamos que Brasília vá se tornar um grande polo de futebol. No basquete, temos condição de montar essa estrutura. Fecha aspas. Essa fala é do presidente do Banco de Brasília, o BRB, senhor Paulo Henrique Costa, em entrevista concedida ao portal Esportes Brasília. Quando o presidente do BRB diz não acreditar que Brasília vá se tornar um grande polo de futebol, razão pela qual aquela instituição bancária priorizou patrocinar o basquete, inclusive dando maior fatia ao Flamengo, que não é do DF e sim do Rio de Janeiro, além de investir dinheiro público na Confederação Brasileira de Basquete, cuja transparência de seus recursos tem sido questionada, ele dá a entender que o governo, através da referida estatal, gostaria de tirar vantagens do futebol local, quando o correto deveria ser fomentar a modalidade. Vale ressaltar que o esporte é um direito social que deve ser garantido pelo Estado. Portanto, amigos, o governo tem o dever de promover o esporte e não de ter como foco principal tirar vantagens dele. Na fala do presidente do BRB, o que o banco quer ou gostaria de fazer é usar o futebol do DF para se promover comercialmente, ou seja, a coisa está invertida. Provavelmente, o Paulo Henrique Costa nunca foi a um dos estádios do DF, com exceção, talvez, do luxuoso Mané Garrincha. E se foi ao Mané Garrincha, certamente foi para assistir ao jogo de algum clube de fora, que esporadicamente joga por aqui. Sou capaz de jurar que, sem usar o Google, ele não faz a menor ideia de onde ficam a Chapadinha, a Metropolitana, o Adoni Guimarães. Isso para citar apenas alguns dos abandonados estádios do DF. O mesmo vale para o governador Ibanez Rocha. Daí a importância de alguém avisar a esses senhores que o futebol do Distrito Federal só não é tão grande como gostaríamos que fosse, porque ele não recebe o apoio necessário do Estado. O futebol local é considerado embrionário quando comparado ao de outras praças, onde a modalidade é centenária. Ao invés de comparar o nosso futebol com o de outras regiões do país, para medir audiência e retorno de mídia, o governo deveria assumir as suas responsabilidades, fazer investimentos estruturais e propor a criação de leis de incentivo para ampliar o desenvolvimento desse segmento, que é a maior paixão de todos os brasileiros. Eles precisam saber que o futebol não se resume a homens e mulheres correndo atrás de uma bola. Futebol é inserção social e oportunidade de vida. Futebol é negócio e, como tal, gera muitos empregos diretos e indiretos. Tem retorno melhor que isso? Nas palavras do presidente do BRB, parece que sim. Antes de qualquer coisa, isso mostra que ele desconhece profundamente do assunto, ou talvez seja uma forma sutil de nos dizer que o atual governo não está nem aí para o futebol do DF. Pergunto, em qual dessas alternativas devemos acreditar, senhor presidente do Banco de Brasília? Meu nome é Jânio Gomes, atual presidente da Associação Brasiliense de Cronistas Desportivos, ABCD, entidade fundada inicialmente em agosto de 1960, 4 meses após a fundação de Brasília, e posteriormente formalizada em 1975. Entidade que é,
junto com a Federação de Futebol do DF, a maior parceira do futebol local, entidade que, orgulhosamente, representa e congrega centenas de cronistas esportivos, que são os profissionais responsáveis por divulgar e promover o esporte da capital do Brasil.